E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E no versículo 40, diz assim, e diz-lhes, por que são tão tímidos? Ainda não tens fé? Oh Deus poderoso, Senhor. Quantos personagens bíblicos nós vemos que conheciam a Jesus? E o que mais me veio na memória nesta noite foi o povo de Israel, quando eles eram massacrados, estavam sendo massacrados por Golias, o filisteu. Todo o povo que conhecia a Deus, todos os soldados daquele exército, serviam ao Deus Todo-Poderoso. Eram escolhidos por um rei a estar no exército que era guiado por Deus. Então, muito provavelmente, todos conheciam a Deus. Mas na primeira dificuldade que tiveram, o primeiro obstáculo um pouco maior, eles recuaram, ficaram com medo. Mas Deus não estava lá com eles? Não, Deus estava ali do lado deles. Estavam com eles porque eles eram guiados por Deus, eles eram o povo de Deus. Mas eles esqueceram que ali estava Deus também. Eles esqueceram que quem guiava aquela guerra, quem estava com eles lá, era Deus. E muitas vezes nós, como cristãos, somos assim. Nós esquecemos do que Deus falou. Esquecemos do que Deus prometeu para nós. Ele prometeu que, Jesus falando no seu evangelho, ele vai dizer assim que nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados. E estamos frequentando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, Ele nos dá autoridade para repreender até a tempestade. Eu nunca me esqueço, a partir do momento que eu me converti e comecei a entender um pouco a palavra do Senhor. Lá em casa, na minha propriedade lá, muitas e muitas vezes, ou cada chuva que dava, o vento vinha, tirava telhas e descobria os meus aviários. E a partir daquele tempo, e começando a conhecer um pouco a palavra do Senhor, o vento se levantava, o tempo se levantava e eu ia lá e repreendia. Hoje já faz 5 anos que eu sou convertido. Nesses 5 anos, não teve mais que 2 vezes em que o vento tirou telhas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então nós temos o poder de repreender esse tempo. Se nós temos o poder de repreender o que é da natureza, pedimos proteção a Deus, repreendendo aquele mal, quanto mais outras coisas. Glória a Deus, aleluia. Às vezes o inimigo se levanta, nós temos o poder de repreender. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos atingir a nossa fé. Mas nós podemos levantar nossa mão e dizer, está repreendido em nome de Jesus. Não que vamos estar no meio da rua, talvez ali, e vamos fazer de um circo da palavra de Deus. Às vezes não precisa nem você levantar a mão. Você está ali no meio de algo assim que uma pessoa que está te fazendo sofrer naquele momento, assim, te pressionando em algo, alguma coisa, você para e pensa assim, respira fundo e diz, está repreendido em nome de Jesus dentro do seu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus vai ouvir e vai repreender. E naquele momento haverá calmaria. Porque Jesus fala aqui na palavra que nós podemos acalmar a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Não sejam tímidos. Tímidos é dizer assim, não tenham medo, não sejam medrosos. Enfrente tudo aquilo que é para vocês enfrentar na vida. Tem pessoas que sofrem por doença. Tem pessoas que sofrem por tantas coisas. Talvez aquela doença seja algo só espiritual. É verdade. Tem doenças, sim, que são doenças do corpo, que é natural. Você quebra um braço, talvez você não tenha o poder de dizer assim, cura ali, sem fazer a tala, ajeitar. Mas muitas doenças que a gente alimenta dentro do nosso coração, que se pode tornar câncer. Doenças espirituais, que nós, com o passar do tempo,
Nós ficamos segurando dentro de nós a raiva, as angústias do dia a dia, os sofrimentos. Nós podemos entregar nas mãos de Jesus. Mas se nós não entregarmos na mão de Jesus, elas vão se tornar doenças no corpo. Vai se tornar uma depressão que vai te levar à morte. E não só a morte física, mas até a morte espiritual, porque você não vai ter força para orar e falar com Jesus. Que é muito interessante que nós recebemos oração, que nós ouvimos a palavra de Deus. Mas isso não vai nos alimentar o suficiente se nós não buscarmos a Deus. Nós não buscarmos a intimidade com Deus. Eu posso ouvir os irmãos, assim, talvez, até por uma ligação telefônica, ou o irmão que tem um problema na rádio, posso ouvir ele lá na rádio. Eu vou conhecer que é a voz dele, mas nada melhor do que a gente ter uma conversa frente a frente, para mim estar conhecendo o irmão, realmente. E assim é com Deus, assim é com Jesus. Nós só vamos conhecer o poder dele quando nós se aproximarmos dele. Só de ouvir falar, nós vamos nos converter ouvindo falar. Mas ter a intimidade, ter intimidade com Deus ou com qualquer uma pessoa, você só vai ter intimidade se conversar. Então Deus é assim. Você só consegue se achegar a Ele. Você só consegue ter o poder que o Espírito Santo deixou para nós aqui na Terra se você buscar a Deus. E como que nós buscamos a Deus? Orando, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Porque é através da palavra que tudo acontece. Através da palavra, tem uma história na Bíblia, uma passagem da Bíblia que vai dizer assim que uma viúva importuna. A viúva naquele tempo não tinha voz ativa. E tinha um juiz que ele era muito rebelde e muito mau. Ele gostava de ver o povo sofrer. Ele fazia contra o que se pedia só para ver o povo sofrer. E aquela viúva tanto insistiu que ele se dobrou e fez o que ela pedia. De tanto que ele pediu. Tanto que ela pediu. O que nós podemos tirar de lição disso aqui? Se nós chegarmos a Deus e pedirmos, e se for da vontade dele, se for perante a palavra dele, ele vai fazer. Ele vai fazer na nossa vida. Nós precisamos cada vez mais estar perto de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas estar perto de Deus é a todo momento estar dentro de uma igreja, a todo momento estar... Talvez não, talvez você não tenha esse tempo livre para isso. Você vai à igreja quando você pode, quando você conseguir ir lá ter comunhão. Vai, aproveite esses tempos. Mas para Deus ouvir a nossa voz, nós temos que estar a todo momento pedindo piedade para Ele. Pedindo que Ele nos guie. Porque a todo momento, o inimigo das nossas almas, aquele que só quer nos ver sofrer, ele está ali, matutando alguma coisa para